setor de saúde vem passando por alguns desafios após a pandemia de Covid-19. Com a população mais vacinada e procedimentos eletivos retomados, aqueles que não são de urgência, mudou o comportamento do consumidor, que passou a utilizar mais os planos. E como as gigantes do setor vão enfrentar esse cenário? A alta no uso dos planos afeta um indicador importante que é chamado de sinistralidade. Cada vez que o plano de saúde é acionado para uma consulta, um exame ou uma cirurgia, é contabilizado como sinistro. As empresas tentam, então, reajustar os planos, mas os aumentos nos preços dificultam estancar os prejuízos das operadoras. Nesse cenário todo, um pouco mais de um ano do anúncio da conclusão da fusão da Hapvida e do grupo Notre Dame Intermédica, o GNDI, surgiram questionamentos sobre a solvência da empresa, que agora trabalha com alternativas para levantar capital. E o que esperar então para a Hapvida a partir de agora? Eu sou Jéssica Mello, jornalista no Investe.com Brasil, e em mais um episódio do podcast Tese de Investimentos, a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema, com Gustavo Cruz, que é estrategista-chefe da RB Investimentos, Fernando Ferrer, que é analista da Empíricos, e Luiz Assis, que é analista da Genial Investimentos. Bora lá? Mas antes de tudo, deixa eu te lembrar de dar uma olhadinha nas funcionalidades do Investing Pro, seja para as ações da Hapvida ou para muitas outras, com dados e insights mais completos para você ter mais rentabilidade na sua carteira. O grupo Hapvida Notre Dame Intermédica é hoje a maior operadora de saúde do Brasil, com mais de 15 milhões de beneficiários de saúde e odontologia. Gustavo Cruz, que é estrategista-chefe da RB Investimentos, lembra que a sinistralidade mudou para as companhias na pandemia e as empresas aproveitaram para realizar aquisições de forma acelerada, e não foi diferente nesse caso. E isso foi bem visto no primeiro momento, prometendo um crescimento exponencial, um crescimento bem interessante para os acionistas. Só que em um segundo momento foi começado a verificar em resultados trimestrais de que a empresa estava perdendo margem, fazendo essa expansão muito apressada. E isso chamou a atenção dos investidores. Acho que aí começa a ter uma realização e, em um segundo momento, a sinistralidade sobe, porque a partir do momento que as pessoas estão vacinadas, as pessoas estão saindo para ir para festas, para tudo, elas também voltaram a ir para hospitais para fazer essas cirurgias eletivas e a sinistralidade subiu. Portanto, a Hapvida se viu em dois momentos ruins, de voltar teoricamente ao normal com uma sinistralidade mais alta e ter um questionamento sobre as suas aquisições recentes por conta de perda de margem. Mas como estão as sinergias? Segundo o Cruz, o mercado agora tem questionamentos sobre as aquisições recentes da empresa diante das perdas das margens. Isso fez uma queda acelerada da empresa. Pessoas perguntando se ela conseguiria sobreviver nesse cenário, se ela não deu um passo maior que a perna. Depois de divulgar um resultado do quarto trimestre de 2022 que deixou o mercado bem desconfiado, a família controladora veio ao resgate. A Hapvida anunciou 2 transações com o potencial de levantar mais de 2 bilhões de reais. A primeira foi a venda de alguns hospitais do grupo, para levantar pouco mais de 1 bilhão. A segunda foi uma possível oferta primária de ações de até em torno de outro 1 bilhão de reais. Sobre os anúncios, Fernando Ferrer, que é analista da Empíricos, diz que feito é melhor do que perfeito e que a empresa tira os questionamentos do foco e ainda pode comprar no futuro os ativos que vendeu. Os hospitais são dela, são ativos dela, ela vende esses hospitais e ao mesmo tempo que ela vende, ela faz um contrato de aluguel de 20 anos, prorrogáveis por mais 20 anos, ou seja, ela pode ter ali pelos próximos 40 anos aquele mesmo hospital, só que não vai estar no balanço dela, fazendo com que isso vire caixa. A companhia recebeu 6 propostas, a melhor proposta foi da família controladora da própria Hapvida, a família que já conhece os hospitais, já tem uma relação ali muito grande, né, com a companhia, afinal eles são os controladores da companhia, e além disso, uma tentativa de follow-on. Por que tentativa? Porque obviamente depende das condições do mercado.
mas a família já sinalizou que, olha, se o mercado estiver aberto, se tiver uma janela que a gente possa fazer esse aumento de capital, eu me comprometo com 360 milhões. Para o analista da Empíricos, os fundamentos de longo prazo da empresa são sólidos, mas no curto prazo ela possui desafios que precisa mostrar que estão superados, reforçando que em janeiro e fevereiro a companhia já está gerando caixa. Mas o crescimento orgânico pode melhorar, assim como o ticket médio. Além disso, o termo sinergias no setor de saúde requer muita cautela, segundo ele, porque é difícil juntar cultura e processos em empresas tão grandes. Como é que você vai conseguir, se você tem empresas com culturas diferentes, com sistemas diferentes, com desafios diferentes? Então, é muito difícil. Obviamente que determinados setores é um pouco mais fácil, mas quando a gente fala do segmento de saúde, né, você não consegue mudar sistema do hospital de uma hora para outra. Olha o risco que você vai correr. Você tem que ser muito cauteloso quando você vai fazer qualquer ajuste de sistema para capturar esse tipo de sinergia. Então, a companhia, na época, o mercado chegou a avaliar 20 bilhões de sinergia das duas empresas combinadas. Hoje, só a Pevida vale menos de 20 bilhões. Essas sinergias que o mercado estimou foram por água abaixo, né? É verdade essa. A Empíricos acredita que os M&As ficam em segundo plano, incluindo na saúde, diante de uma economia mais fragilizada em meio a juros altos. Mas na fusão realizada, considera como ponto de destaque o fato de as duas companhias terem modelos de negócios verticalizados. O que significa isso? Elas têm o pronto atendimento, o laboratório de exame, elas têm o hospital, então elas têm tudo interno, em casa. Com isso, ela consegue controlar melhor os custos, consegue controlar melhor as fraudes. Assim, parece já exagero, mas volta e meia a gente vê que gêmeos usam o mesmo plano de saúde. Então vai 2 em 1 ali, né? Exagero, né? Tem gente que vai no médico sem precisar. Ou então você vai no médico e você pede 300 exames sem precisar. Esse modelo de negócio verticalizado acaba criando um maior controle. A companhia, ela tem procedimentos bem definidos. Luiz Assis, que é analista da Genial Investimentos, afirma que as operações ocorrem porque a empresa precisava levantar capital e elenca os pontos positivos e negativos dessas operações. Quando você vende os hospitais, você não obriga, você consegue captar dinheiro sem obrigar a empresa a fazer um aumento de capital. Que no valor da ação atual, significa que você vai diluir o acionista que comprou a ação a 10, 15, 20 reais, né? E aí é um pouco incômodo para esse acionista. Então, o que acontece? Você evita um aumento de capital via follow-on. Isso é um ponto positivo, já que você não afeta o minoritário, né? Mas, ao mesmo tempo, existe questionamento do lado do controlador ter adquirido o hospital, né? Porque você começa a questionar por que ninguém mais comprou? Enfim, eles abriram a história de que foi uma competição, né? Então, tiveram outras 6 ofertas e, no final das contas, o controlador fez a melhor oferta. Então, isso acaba tirando um pouco o risco de governança corporativa. Na visão de Assis, com queima de caixa no quarto trimestre e alta da dívida, ainda há incerteza sobre o futuro da empresa, com o aumento da sinistralidade das operadoras. Ela teria uma exposição grande a planos individuais. Que tem um limite de reajuste, né? O reajuste, inclusive, sai em maio de todo ano. Em 2021, o reajuste foi negativo. Então, aí piora mais ainda o nível de sinistralidade, né? Porque a receita diminui, mas os custos continuam aumentando. Isso foi em 2021. Em 2022, o reajuste foi lá pela casa dos 15%. E em 2023, agora, a gente está esperando entre 10% e 12%. Então, assim, para recompor todo esse período pós-pandemia, a gente precisa de um aumento relativamente significativo. De 2, 3 anos, a gente vai ficar com uma receita, pelo menos em plano individual, muito aquém do que você precisaria para ter uma rentabilidade nesse tipo de plano. No entanto, como pontos positivos sobre a companhia, Assis considera que ela possui o maior market share do setor e haveria, assim, muito espaço para enxugar o número de beneficiários para retomar as margens e a rentabilidade por meio de aumento dos preços dos planos. Talvez eles tivessem que renegociar as condições da dívida, se atingissem, mas agora com a venda do hospital já ficam mais afastados, a solvência da empresa está boa, já resolve um pouco esse problema. Mas essa é uma das questões. Se ela não conseguir recuperar a rentabilidade, quantos trimestres ela vai continuar queimando caixa e quando eventualmente ela vai voltar a gerar e não precisar mais captar dinheiro? A RB Investimentos não possui classificação para os papéis. A recomendação da Genial é neutra, com preço-alvo de R$ 5,00.
Já a Empíricos tem classificação de compra com preço-alvo de R$ 4,00, mas pondera que na carteira em que recomenda a ação, a exposição é bem pequena, sendo aí uma pimentinha a mais. No dia 31 de março, as ações da Hapvida estavam cotadas a R$ 2,69 no momento do fechamento desse conteúdo. A média das estimativas dos analistas compiladas pelo InvestimPro é de um preço justo de R$ 3,43, com potencial de valorização de 28,6%. Esse foi mais um episódio do podcast Tese de Investimentos. E aí, curtiu? Então segue aqui o Investe.com Brasil na sua plataforma de áudio para conferir os nossos conteúdos. Por hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima!